Olá, queridos irmãos, alunos e amigos da Escola Bíblica Discipuladora da PIB e todos que estão assistindo a esse vídeo. A graça e a paz de Cristo a todos. Nós estamos de volta para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Discipuladora, ok? Eu e todos os professores da nossa EBD, ou seja, da EBD da PIB, nós agradecemos o seu empenho, a sua participação conosco durante todo esse período de isolamento, durante todo esse período de pandemia. Certamente, Deus recompensará o seu compromisso e a sua fidelidade por ter participado, por ter sido atuante nesse momento. Creia que nós sairemos fortalecidos ao final desse processo, em nome de Jesus, creia. Nós já estamos finalizando o trimestre, ok? Logo nós entraremos com a nova revista do quarto trimestre. Eu peço que vocês aguardem. Hoje nós estudaremos a lição de número 11 da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema é Presença Suficiente. Presença Suficiente é o tema da lição de hoje. E esta lição ela foi escrita pelo pastor Tiago Soares da Rocha. E o texto base, meus irmãos, se encontra no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Diz assim: Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei. Esta realmente não é uma mensagem maravilhosa, meus irmãos? E é para nós descansarmos nele verdadeiramente. Existe uma grande questão, meus queridos, em relação à autoria da epístola aos Hebreus, né? Quem escreveu a Epístola aos Hebreus? Essa é a questão. Um dos principais debates sobre a Epístola aos Hebreus se dá por conta da identidade do seu autor, né? Muitos pesquisadores. Desde os primeiros séculos da história da igreja, os teólogos eles tentam estabelecer quem teria sido o autor dessa epístola, ou seja, a Epístola aos Hebreus. Mas o objetivo da nossa aula de hoje, meus queridos, não é esse. Não é descobrir o nome do autor, ok? Mas eu posso dizer para vocês que essa epístola, meus irmãos, ela faz parte do Novo Testamento e foi escrita por volta do ano 65 depois de Cristo e foi destinada aos cristãos que eram judeus de nascença. Por isso ela recebe o nome de Epístola aos Hebreus, ok? Hoje nós estudaremos o capítulo 13, verso 5. O texto que nós acabamos de ler, ele quer nos mostrar, meus irmãos, que nada no mundo pode dar confiança e a segurança que você precisa. Nada. Tudo nesta terra em que colocarmos a nossa confiança pode ser abalado. Entretanto, Deus deseja o quê? Deus deseja que nós paremos de confiar nas coisas transitórias desse mundo, né? E que nos dediquemos com sinceridade a Ele. Deus é totalmente inabalável e o seu reino é o único que durará para sempre, é o único, né? E é importante destacar também, meus queridos, que quando edificamos nossa vida sobre o fundamento do seu amor, da sua verdade e da sua fidelidade, ele nos mantém firmes, né? E acaba com temor. Apenas Deus, meus irmãos, pode fazer isso. Ele é o único que pode prometer que a sua presença estará conosco eternamente. É o único. Não importa onde você vá, ou onde você esteja, ou o que você faça, né? E é por isso que nós temos que confiar nele. Porque assim como o Senhor foi fiel a Moisés, por exemplo, foi fiel a Davi, né? E a Paulo, ele será a nós também, eu e você. E trabalhará poderosamente a nosso favor quando crermos nele e lhe obedecermos, ok? Portanto, não tema qualquer desafio, né, que possa surgir, não tema. Mantenha os olhos no Senhor, os olhos firmes no Senhor. Deus certamente guiará da melhor forma possível, certamente. Se perguntarmos às pessoas os que lhe faltam para ter paz e tranquilidade na vida, nós ouviremos muitas respostas diferentes, com certeza. Algumas responderão que, se tiverem uma conta bancária gigantesca, terão tranquilidade pelo resto de suas vidas, né? Outros já dirão o quê? Dirão que é a saúde, o item indispensável
para viver em paz, né? Pode ser até que alguém responda que é a prosperidade da sua igreja a coisa mais importante para ter paz e tranquilidade na vida. Ou seja, muitas opiniões diferentes, né? O grande problema, meus irmãos, meus amigos, é que elas colocam a satisfação pessoal no tempo futuro, ignorando, né, o maior entre todas elas, que são as bênçãos que nós podemos receber, que é a presença de Deus. O Senhor já providenciou tudo o que realmente nós precisamos, que eu e que você precisa na vida para ter paz e tranquilidade, não é? A sua presença é de fato suficiente. Nós podemos ter a certeza de que a presença de Deus está conosco, pois isso é uma promessa que Ele fez. É uma promessa, né? Ele prometeu que estaria conosco o tempo todo, né? Na história bíblica, como diz lá em Deuteronômio 31:6, esta promessa foi ouvida pela geração de hebreus, que foram sustentados por 40 anos, meus irmãos, no deserto, e estavam prestes a entrar na terra de Canaã. Não é assim que nós lemos? Sem dúvida alguma, foi muito importante para encorajar aquela geração a superar os seus desafios, né? Outra vez em que ela apareceu, meus irmãos, aconteceu lá no comissionamento de Josué 1:5, né? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Observem, meus irmãos, observem que ouvir essa promessa foi fundamental para ele cumprir a missão que recebeu de liderar o povo, né? E ele estava sucedendo ninguém menos do que Moisés, né? A presença de Deus é uma promessa que vem nos suprir diante das adversidades, né? Todas as lutas que nos afligem. É importante compreendermos, meus irmãos e amigos, que nós podemos confiar nas promessas de Deus, pois Ele é fiel e poderoso para cumprir todas as promessas. Nós vamos compreender agora, meus queridos, prestem atenção, vamos compreender agora que a presença de Deus ela é suficiente, mas os recursos que nós temos não são. Como é isso? O versículo de Hebreus, lá em Hebreus 13:5, nos ensina que nós dependemos dos recursos, né? Mas dependemos da presença de Deus. A presença de Deus em nossa vida é o que importa e não os recursos. Acumular riqueza neste mundo, nesta vida, meus amigos, né, que acompanham a nossa aula, não garante o futuro de ninguém e muito menos satisfaz a tua alma, minha alma. Em meio à crise provocada pela pandemia e o distanciamento social, esse momento que nós estamos vivendo aqui agora, muitas vezes, meus irmãos, as preocupações individuais e coletivas, né, no que diz respeito à economia, por exemplo, se por um lado sabemos que a vida depende também da situação financeira, tem o outro lado, né? No outro lado, isso pode revelar o quê? Pode revelar o amor ao dinheiro, o amor exagerado ao dinheiro e a dependência dele, né? E isso não é bom, meus irmãos. Nós observamos isso no aumento absurdo dos preços dos alimentos, por exemplo, né? E os desvios e roubos de verbas que eram destinadas aos hospitais de campanha do Covid-19, a corrupção que está havendo no Brasil, né? Tudo pelo dinheiro. O versículo 5 de Hebreus 13, ele nos ensina que, ao invés de confiar nas coisas materiais, meus irmãos, nós devemos depender do Senhor, que através da sua promessa se faz presente na minha vida e na tua vida. Todo homem, eu sei que todo homem é tentado a buscar o conforto, a segurança, né, as coisas materiais, né, não é mesmo? Mas o cristão fiel e verdadeiro, ele depende do Senhor. Depende do Senhor e dispensa o acúmulo de riquezas na terra, meus irmãos. Precisamos acumular, sim, riquezas no céu. Para algumas pessoas, o simples fato de não prosperar, né, ou ganhar mais do que ganha, já é um motivo suficiente para ter um princípio de depressão, né? E não podemos depender das riquezas, nós não podemos para termos tranquilidade. Você já pensou? O dinheiro é um péssimo patrão, mas um ótimo servo
pois tem sua utilidade. Como é que é isso, professor? O dinheiro, ele foi criado para nós para ser usado, para ser gasto, e não para dominar pessoas, não para nos controlar. A riqueza não deve ser padrão para as decisões mais importantes das nossas vidas, não pode. É importante também lembrar, meus irmãos, que a própria essência da vida e o valor que Deus dá a ela são os parâmetros para a tomada de decisão e orientação do caminho que temos que seguir. Esse sim é o parâmetro do destino das nossas vidas. Este sim. Nós precisamos entender que a presença de Deus é suficiente, mas os nossos recursos não. Nossos recursos não bastam, ou seja, nossos bens materiais não são. É importante destacar que a presença de Deus é o que importa e não os lugares, a igreja, o templo, né? Ou os bens materiais e etc. Eu poderia estar citando várias coisas. É importante destacar também que a carta que nós estamos lendo, estamos falando do livro de Hebreus, né? Ela foi destinada a uma comunidade que, de modo geral, ela estava retornando às práticas judaicas do sacrifício, olha só, da dependência do sacerdote e a utilização do templo. Observem que o templo que eu acabei de falar, tinha um grande valor em sua espiritualidade, pois simbolizava a presença de Deus entre eles. Mas, a partir do encontro com Cristo, esses paradigmas, meus irmãos, eles mudaram, deixando-os livres para cultuarem, né, e terem uma espiritualidade como Salvador, com Jesus, ou seja, tendo agora um acesso direto ao coração do Pai. Entenderam? Pensando assim, os hebreus eles poderiam se sentir privados, né, da presença de Deus por não terem mais a oportunidade ou a obrigatoriedade de estar no templo, correto? Mas nós observamos também que o texto também mostra que, embora não estivessem no templo, a presença de Deus estava no meio deles e não precisavam mais da dependência de um lugar para saber, né, que não estavam mais sozinhos, não precisavam. Onde eles estivessem, Deus estava. A promessa era maior, meus irmãos. Hoje, meus irmãos, às vezes nós também pensamos, né, que estaremos na presença de Deus apenas se estivermos no templo ou em nosso salão de culto. Mas é importante que a gente compreenda que nesta quarentena que nós estamos vivendo agora, a ausência do templo, ou seja, não podermos estar juntos, né, pode nos trazer saudade dos irmãos. A gente sente, né? Saudade dos nossos irmãos e de estarmos e ficarmos com a igreja. Mas com certeza não estaremos nunca distante da presença de Deus. Nunca. Hoje até nós já estamos começando, né? Tendo todo esse cuidado do protocolo e de segurança e usando o álcool em gel, o uso de máscara, nós já podemos congregar. Claro que reservando aquele distanciamento, né? Mas nós temos a certeza que nunca estaremos sós. O Senhor sempre providenciará algo. Nós precisamos crer que, mesmo em casa, com uma família grande ou uma família pequena, com pessoas que professam a mesma fé ou não, meus irmãos, com crise ou sem ela, jamais nós estaremos sozinhos. Jamais. Por quê? Porque nós jamais estaremos sozinhos. Porque a presença de Deus, ela estará conosco o tempo todo. Ela simplesmente nos basta. Simplesmente observe o que o salmista diz. E se eu tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Olha só, a presença de Deus na nossa vida basta. Nós precisamos entender que a presença de Deus, ela é suficiente. Já os nossos cuidados não são. Observe o que diz o Salmo 139, 7, 12. Davi fala da presença de Deus, meus irmãos, que abrange todos os lugares, né? É um dos ensinamentos mais belos das Escrituras, né? A onipresença de Deus. Olha o que diz o texto. Para onde escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga as trevas me encobrirão
e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilha como dia, pois para ti trevas são luz. Olha que texto maravilhoso, que linda passagem da palavra de Deus, meus irmãos. Nós precisamos o quê? Nós precisamos então compreender, meus irmãos, meus amigos que estão acompanhando a aula, que nesta quarentena, este ensinamento bíblico se tornou ainda mais relevante para o fortalecimento da nossa fé, da minha fé, da tua fé, meu irmão. E isso ajuda muito a entendermos a natureza da presença de Deus, Às vezes nós ficamos até preocupados com a presença dele, porque achamos que o Senhor, ele está nos vigiando, está nos controlando. Para quê? Para punir os nossos erros. Às vezes nós somos tomados assim, mas na verdade Deus já sabe de todas as coisas e sabe de todos os nossos erros, Estão diante dos olhos dele. Mas nós não devemos fazer disso, meus irmãos, um obstáculo. Pois senão, meus irmãos, nós estamos compreendendo de forma errada a natureza da presença de Deus, a natureza divina na nossa vida. Ele não é um Deus vingativo. É importante destacar que, de acordo com o texto de Davi, a presença do Senhor tem como objetivo principal cuidar e conduzir seus filhos, meus irmãos. Quando a pandemia, este mal, chegou aqui no Brasil, meus irmãos, as primeiras dúvidas ou questionamentos que ouvimos foram o quê? Deus está corrigindo o mundo. Começou o princípio das dores. A gente ouve muito falar isso, ouviu muito. O mundo está acabando. Isso mostra, irmãos, a concepção errada, equivocada que muitas pessoas têm a respeito de Deus. Pensam nele como um carrasco e que tudo de ruim que acontece conosco é castigo do Senhor, é castigo de Deus. Nós precisamos nos livrar dessa visão equivocada e redescobrir um novo relacionamento com Deus. Um novo relacionamento baseado no quê? No amor. Embora o mal exista e aconteça, nem sempre isso é uma vontade objetiva de Deus, mas pode ser uma consequência natural da vida, de acordo com as leis estabelecidas, desde a criação e com a sua permissão. Podem ser fenômenos naturais, não é uma vingança, um castigo, mas nós precisamos crer que Deus se faz presente para salvar com a sua mão. O Senhor guia e nos sustenta. Não importa o lugar onde estivermos, Deus trabalha para atender às necessidades materiais e espirituais de cada um de nós, as minhas necessidades, as suas necessidades. Ele quer nos proteger do mal. A sua presença chega para nos guiar o caminho. A presença do Senhor é importante que nós entendamos que não são os cuidados o fator mais predominante para nos trazer a paz, para nos trazer a tranquilidade, e sim a presença de Deus, que será sempre suficiente. Sempre será suficiente a nós, sempre. Nós estamos caminhando para o final da nossa lição de hoje, E é importante compreender, entender que a certeza da presença de Deus, ela traz segurança. A certeza da presença de Deus é uma concepção da fé, meus irmãos, onde devemos simplesmente crer, tão somente crer. É importante compreender que nem sempre sentiremos essa presença conosco, nem sempre, Mas como diz lá em Hebreus 2:4, o justo vive pela fé e não pelo que sente, não é mesmo? É importante reconhecermos que os sentimentos, eles variam de acordo com as circunstâncias, meus irmãos, meus amigos, de acordo com a situação. Eu também quero destacar que jamais nós provaremos, de acordo com os métodos científicos, a presença de Deus. Jamais nós provaremos, Mas nós provaremos sim os seus bons frutos em nossas vidas. Cremos mesmo, E nós vamos ver e sentir. Ele está conosco. Mas nós não podemos duvidar. Jamais, Jamais devemos duvidar. Como diz lá em João 4:23, não somos nós que damos o primeiro passo em busca da presença de Deus, mas é Ele quem está à nossa procura para nos encontrar. Olha só, gente, observem que texto,
presença de Deus, ela nos persegue implacavelmente, né? Seria um pecado ignorar essa presença. Seria um pecado, sabe? Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é o Pai que cuida dos seus filhos, o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. E se dá a vida pelas ovelhas, meus irmãos, como não nos dará com ele todas as demais coisas, como diz Romanos 8, 32 e 39. Para finalizar agora o nosso estudo, meus irmãos, meus amigos que nos acompanham, mesmo que tudo nos falte, nós temos a convicção de que Deus suprirá todas as nossas necessidades. A presença de Deus, ela preenche todas as lacunas do nosso ser, ou seja, da nossa vida. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha acompanhado até aqui e seja abençoado com o estudo desta manhã. Que Jesus te abençoe. Eu, como eu disse no início, e todos os demais professores e colaboradores da Escola Bíblica Discipuladora da PIB, nós agradecemos de coração o seu empenho, a sua participação conosco, acompanhando as aulas da EBD durante todo esse momento, durante todo esse período de pandemia e afastamento social. Certamente, meus queridos, Deus recompensará o seu compromisso e a sua fidelidade. Creia que nós sairemos mais fortalecidos ao final de todo esse processo, em nome de Jesus. Lembrando ainda que esta e as outras aulas da EBD, elas estão no canal Reflexões para a Vida, Professor Luiz Matos. Peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ser informado dos novos vídeos, das novas aulas, ok, meus queridos? Receba então o meu fraterno e caloroso abraço e até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Amém.